Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É um privilégio para mim começar esta noite por lhes dizer que a cena se repete. De novo ele se apresenta em nosso meio. De novo ele nos oferece paz. De novo ele traz bênçãos para nós. Quem aspira mais bênçãos do Senhor, queira por favor dizer um lindo amém. Eu me recuso definitivamente a crer que esta seja uma noite qualquer. Absolutamente. Não pode ser. Esta é a noite que Deus preparou para nós. Portanto, regozijemos-nos e alegremos nele. Eu quero lhes pedir a gentileza de abrirem a sua Bíblia, porque nós vamos ler um texto. Eu só vou ler este versículo, o versículo que eu vou ler agora. Eu só vou ler este versículo por 3 razões. Primeira, porque está na Bíblia. Eu tenho um compromisso com Deus de pregar o que está na Bíblia. Nestes meses que tenho tido de ministério, eu só tenho pregado a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, eu vou pregar porque é a inspiração que eu tenho recebido de Deus é para pregar sobre este versículo. Em terceiro lugar, porque eu sei que este público ama a palavra de Deus e certamente levará consigo o que este versículo tem para nós. Se você está pronto para a palavra do Senhor, queira por favor dizer amém. Que lindo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ao versículo 28. Quantos amam Gênesis? Amém. Satanás odeia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Satanás odeia tudo aquilo que se relaciona diretamente com Deus. Vou repetir. Tudo aquilo que se relaciona diretamente com Deus é alvo, é objeto do ódio, da intriga, da perseguição, da guerra, da agressão, da violência de Satanás. Satanás odeia a Bíblia porque é a palavra de Deus. Satanás odeia Jesus porque é filho de Deus. Satanás odeia a igreja porque é a família de Deus, o que pertence a Deus. Satanás odeia você porque você é filho de Deus. O ódio de Satanás para nós é o verdadeiro prêmio, é o verdadeiro troféu. Ter o ódio dele significa que nós estamos bem perto do Senhor Jesus. Só diga amém se achar que deve dizer. Eu quero pedir por especial gentileza que as vozes femininas sejam por primeiro ouvidas na leitura deste versículo. E nós vamos prepará-las por vir uma das coisas mais lindas que há neste planeta Terra, nomeadamente a voz feminina. Gênesis 1 e 28. 1, 2, 3. Gênesis 1 e 28. Vozes femininas. 1, 2, 3. Amém. Palavras de Deus. Agora nós vamos ver a voz masculina. Vamos ver. Por favor, os irmãos decidam se falarão mais forte ou menos forte que as irmãs. É uma decisão sua. Os irmãos, 1, 2, 3. Assinado Deus, o Criador. Os irmãos tenham a bondade de tomar o seu assento. Existe na Bíblia algo que só existe nela. Há muitas coisas da Bíblia que são privativas, absolutamente privativas. E uma delas eu cito hoje com muito prazer.
muitas vezes na Escritura Sagrada, quando Deus está falando, é preciso examinar com atenção, com diligência, com piedade, com reverência, com inspiração, com sujeição a Deus, para que tenhamos uma noção, uma percepção exata do que aquele versículo quer dizer. Porque às vezes Deus está falando uma coisa para alguém, e nós pensamos que Deus está falando somente para a pessoa que está ouvindo aquilo, e não é. Quantas vezes Deus está falando para uma pessoa aqui, e na verdade Ele está falando para mais que uma, está falando aqui para uma pessoa, mas está falando para alguém que está distante. Quantas vezes Deus fala hoje uma palavra para alguém, e mais tarde esta mesma palavra será repetida para outra pessoa. Você não vai encontrar isto em nenhum livro, você não vai ouvir falar isto a respeito de nenhuma pessoa, só Deus faz isto. Eu quero, em nome do Senhor Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, lhes trazer nesta noite a consideração deste versículo em 3 dimensões. Primeiro Deus vai falar com Adão e Eva. Depois nós veremos um pouco mais a mesma palavra. Não precisa mudar absolutamente. E aí você descobre que a Bíblia é rica. Então você descobre que a Bíblia é exuberante. Então você descobre que a Bíblia é maravilhosa. Então você não se cansa de ler a Bíblia. Essa é uma das razões porque as pessoas leem romance somente uma vez. É raro ouvir-se dizer que alguém lê um romance mais que uma vez. Alguns não leem nenhuma. Não estão perdendo nada por isso. Mas a verdade é porque quando você termina de ler um romance, você terminou de ler o romance. Aquilo que estava escrito você já leu, você já sabe. A Bíblia não. Você lê hoje e aprende uma coisa. Se lê amanhã, no mesmo texto, aprende outra coisa. E nós não nos cansamos de ouvir as mesmas coisas, porque Deus está sempre trazendo coisas novas para nós. Quantos têm esta experiência podem dar um testemunho público dizendo amém? Eu quero lhe pedir uma gentileza. Ponha a sua mente agora para trabalhar um pouco e imagine que você está recuando um bom tempo e você está testemunhando de longe. Você é como jornalista, você está com uma filmadora muito boa e você está testemunhando um diálogo de Deus com os seus primeiros espécimes humanos. Deus está falando com a sua criação. Bom, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 27 que Deus criou o homem. E em Gênesis 28 diz que Deus falou 2 coisas. Muito importante. Primeiro, Deus criou. Se os irmãos podem repetir, louvado seja Deus. Agora, se não podem, louvado seja Deus também. Muito bem. Se os irmãos podem repetir, então repitam. Primeiro, Deus criou. Deus falou. Deus abençoou. Esta é a ordem. Primeiro, Deus cria. Depois Deus fala. Porque Deus não vai falar com quem Ele não criou. Deus não vai falar com quem não existe. Primeiro Ele cria. Depois Ele fala. Depois Ele abençoa. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem saber o que Deus está falando. Quando Deus abençoa, essa bênção está sempre em conexão com a sua palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, maior é a porção de bênçãos que você vai descobrindo, que você vai percebendo que está atraindo para a sua vida. Então, Gênesis 27, Deus cria Adão e Eva. Gênesis 1 e 27. Gênesis 1 e 28 diz, foi o versículo que nós lemos e vamos estar com ele todo o tempo esta noite. Deus, eu vou repetir, e Deus os abençoou dizendo, escutemos o que Deus disse. Já foram lidas as palavras, nós vamos deixá-las que outra vez estejam diante dos nossos ouvidos, para que estejam em seguida diante do nosso coração. Frutificai, 1. Multiplicai-vos, 2. Enchei a terra, 3. Sujeitai-a, 4. Dominai sobre os peixes do mar, etc, etc. Dominai, 5. Deus está abençoando o primeiro casal e está ordenando 5 tarefas que deveriam ser exercidas por Adão e Eva. Foi assim que Deus inaugurou os seus diálogos com a obra das suas mãos. Foi assim que Deus se identificou perante Adão e Eva. Adão e Eva estão criados
E como casal, vão ouvir agora pela primeira vez a palavra de Deus, e Deus está dizendo, imagina, eu não posso ter uma ideia precisa de como aquilo aconteceu, só que eu creio. E eu não preciso conhecer detalhes técnicos de como Deus fala. Eu quero saber mesmo é a bênção da palavra. Eu quero saber mesmo é o conteúdo da mensagem, para que por ela, pela mensagem, eu seja edificado. Deus olha para o casal que ele criou. Imagina que Deus não precisa ter pressa, porque Deus não vive no tempo. Essa correria que existe na nossa vida é porque nós estamos no tempo, e o tempo corre, o tempo voa, o tempo está numa velocidade incrível. Deus não tem pressa, porque Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Por isso que nós um dia vamos deixar o tempo e vamos viver também na eternidade. Você só diz amém se você crê nisto. Você crê, louvado seja Deus. Então Deus, primeiro eu vejo Deus olhando, e Deus está olhando, Deus olha para Adão, e Adão olha para Deus. E eu creio que Deus achava Adão bonito, porque é obra das suas mãos. Mas eu penso que Adão ainda achava Deus mais bonito do que ele próprio. Eu creio que Deus achava Eva bonita, porque a Bíblia diz que ela naturalmente era bela, mas Eva certamente achava Deus ainda muito mais bonita que ela e muito mais bonita que Adão. Agora imagina um tempo que os três passaram ali, um olhando para os dois e os dois olhando para um, e Deus olhando para Adão. Eu não sei se Adão chegou a sorrir, eu não sei se Adão chegou a cantar, eu não posso ter nenhuma ideia, porque o que existe na Bíblia é apenas uma súmula, é uma concentração dos fatos, e é o que você puder imaginar, sem prejuízo nenhum de que o seu espírito seja afetado por alguma dúvida, então deve ter sido assim. E daqui a pouco Deus que está olhando, Deus que está contemplando, Deus que está apreciando a obra das suas mãos, Deus diz, agora eu vou falar, escutem a primeira palavra que Deus disse para o casal, frutificai. Impressionante como Deus inaugura sua conversa com o primeiro casal, frutificai. É muito natural entender nesta noite que Adão e Eva foram criados com inteligência. Essa malvada, essa terrível, essa asquerosa teoria da evolução, isso não cabe em nenhum versículo da Bíblia. Essa história de acreditar que o homem foi progredindo, e depois ele pensava como um macaco, e depois, quem sabe, já estava um pouquinho melhor, já estava igual um elefante, e daqui a pouco ele aparece como... Não, isso não existiu. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem reto, está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Deus criou o homem reto, é pena que eles criaram algumas invenções. E Deus fala. Agora, Adão e Eva foram criados com tanta inteligência que a primeira palavra que Deus falou não foi, olha, eu quero que vocês saibam como é que a gente fala. A gente fala assim, abre a boca e fala. Isso não precisava. Só se Deus não fosse Deus e a obra dele não fosse perfeita. Deus os criou e agora já vai falando. E disse assim, frutificai. A primeira coisa que Deus disse para os homens nos dá uma ideia de quais são as prioridades de Deus. A primeira coisa que Deus disse para o casal nos dá ideia do que seria para Adão e Eva as coisas mais importantes para que eles fizessem. E Deus enumera 5. Pessoalmente, eu tenho um grande apreço pelo número 5. Todo mundo aqui sabe que o número 1 é o número da divindade. Só existe uma divindade. É por isso que não existem 3 deuses. Porque embora o Pai seja uma pessoa, o Filho seja outra pessoa, e o Espírito Santo seja outra pessoa, mas a divindade que os 3 possuem é uma só, é a mesma. A divindade do Pai é a divindade do Filho. A divindade do Filho é a divindade do Espírito. Então, 3 pessoas, porém um Deus. É nisto que nós cremos, é isto que a Bíblia ensina, e assim nisto repousa a nossa fé. Então Deus está falando com eles, e o número 1 sendo o número da divindade, em seguida temos o número 2, que é o número do testemunho. Quando Deus quer que alguma coisa tenha testemunho, ele vai usar o número 2. Por isso, a revelação dele está em 2 testamentos. Por isso, quando Jesus mandou os discípulos para fazerem o trabalho de evangelismo, mandou-os de 2 a 2, etc, etc. Agora, depois vem o número 3, e o número 3 é um dos números prediletos de Deus. Predileto
completos, a própria Trindade divina. Isso é muito importante. O número 3, tanto está na pessoa de Deus, como está em coisas muito simples da terra. E quando você quiser explicar ao seu filho como é o fenômeno da Trindade, como é o mistério da Trindade, que nós adultos temos dificuldade às vezes de entender, mas podemos explicar às crianças. Você pega um ovo preferentemente cozido e você quebra aquele ovo e você diz, olha, isto aqui é a casca, isto aqui é a clara, isto aqui é o ovo. São 3 ovos? Não, é um ovo só. Mas não são 3 partes? Não, são 3 partes. Ok, então a clara é a clara, a gema é a gema, a casca é a casca. Então você explica ao seu filho que a Trindade é precisamente assim. São 3 pessoas distintas, porém são apenas um Deus. Deus vivo, poderoso, verdadeiro, santíssimo, eterno, glorioso, inefável, imortal. Deus que rege, Deus desta igreja. Deus que permitiu que esta igreja estivesse agora comemorando os seus 17 anos. E assim você pode explicar como é a Trindade. Se quiser explicar também, você pode explicar com água. Você põe água no fogo e ali você vai ter água em estado gasoso. Depois você põe água no seu estado natural líquido e depois você ainda pode apelar para uma terceira. E qual seria a terceira? Sólido. Muito bem. É a mesma água em diferentes manifestações. Depois nós temos o número 4, que é o número da Terra. 4 estações, 4 fases da lua e assim por diante. 4 pontos cardeais e vai. Então chega o número 5. E o número 5 é a expressão da graça de Deus. Para Deus, o número 5 é o número da graça. Para nós, o número 5 é o número do trabalho. Como o número do trabalho? Porque Deus pôs na nossa mão 5 dedos. E quando Deus quer nos dar trabalho, quando Deus quer nos levar a fazer alguma coisa para Ele, Ele costuma relacionar o nosso trabalho com o número 5. Por exemplo, está escrito na Bíblia que um homem ia viajar e antes de viajar, ele entregou talentos aos seus servos. A um, ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro deu 1. O limite dos talentos que ele deu para o seu servo, o limite foi 5. Porque se a nossa mão tem 5 dedos, então a pessoa pode, na igreja, fazer até 5 trabalhos diferentes. É bom não fazer mais, porque ele não tem um 6º dedo, como tinha aquele cidadão lá do livro de Reis. Muito bem, então o que acontece? Este número 5 é muito importante. E muitas coisas na Bíblia estão relacionadas com o número 5. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em língua portuguesa, nós vibramos quando descobrimos os 5 nomes ou títulos de Jesus. Agora, Deus começa a falar com o casal e lhes dá 5 ordens. É como se na sua própria mão estivesse a lembrança. E toda vez que você tem 5 tarefas para fazer, toda vez que você vai ao supermercado e vai comprar 5 coisas e você não tem como anotar, porque nem sequer o smartphone está ali à mão, você pode ter que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso e termina. Era mais ou menos assim, porque Adão e Eva, eles não usavam nem iPhone e nem Android. A verdade é que Adão e Eva podiam se lembrar dos seus deveres contando pelos dedos da mão. Então, Eva conversa com Adão, estamos fazendo direito ao nosso trabalho? Estamos. Primeiro nós temos que frutificar. Depois nós temos que multiplicar. Depois nós temos que encher a terra. Depois nós temos que sujeitar. Depois nós temos que dominar. Esta foi a ordem que Deus deu. Agora, eu quero lhes pedir que observe um detalhe muito interessante do que Deus falou. Primeiro, essas 5 coisas que Deus disse para Adão e Eva fazerem, eles só poderiam fazer porque Deus os havia abençoado. Então, há 2 lados nesta minha declaração. Primeiro lado, você só frutifica se você tiver a bênção de Deus. E o que falta para muita gente é que ainda não possuiu a bênção da frutificação. Por outro lado, quando Deus abençoa uma pessoa, nós sabemos logo, fulano é abençoado. Mas você sabe que fulano é abençoado, ele tem muito dinheiro. Não é isso. Ele é muito abençoado porque toda pessoa abençoada frutifica. Toda pessoa abençoada frutifica. Toda pessoa abençoada, dá para a igreja repetir isso? Vamos falar, nem que seja alto a gente pode falar, toda pessoa abençoada frutifica. Então, meus queridos irmãos, frutificar não é apenas um dever. Frutificar não era apenas uma obrigação que Deus havia imposto a Adão. Frutificar também é uma bênção. Eu quero repartir esta bênção com você. E sob a autoridade do Espírito Santo de Deus, sob a unção do Espírito de Deus, eu quero dizer a você, nesta noite, e digo isto de todo o meu coração, receba de Deus esta noite a bênção da frutificação.
Você não foi trazido para a igreja para ficar infrutífero. Você foi posto nesta casa. Você foi trazido para esta casa. Você está aqui porque Deus quer que você dê frutos. Deus quer que você frutifique. E o que é frutificar? Quando nós estamos adorando, nós estamos dando frutos de adoração. Quando estamos louvando, estamos oferecendo a Deus frutos de nosso louvor. Quando estamos evangelizando, estamos fazendo fruto de evangelismo. Quando mandamos uma pessoa para a obra missionária, ele está dando fruto missionário. Você sempre encontrará meios de frutificar. Ó, irmãos, esta igreja que celebra hoje 17 anos por uma razão, porque ela é frutífera. Ela tem a bênção da frutificação. Quando você traz mensalmente uma determinada importância para ser agregada ao montante que vai ser enviado para os missionários, você não é um missionário que vai, mas você é um missionário que dá fruto com a sua ajuda, com o seu investimento. Eu quero felicitar a todas as pessoas que estão aqui esta noite e são parte da obra missionária. Vocês não são estéreis. Oh, aleluia! O meu desejo era sair de assento em assento e felicitar. Isso ia tomar muito tempo e, na verdade, eu não sei quem é que não é. Não, era só cumprimentar todos, porque para fazer o que vocês estão fazendo tem que ser todo mundo. Isso não é obra de dois, não é obra de uma elite, não é obra de um grupo, é obra de um corpo, é obra de uma família, é obra de uma igreja unida, de uma igreja santa, de uma igreja pura, de uma igreja piedosa, de uma igreja inteligente, de uma igreja espiritual e mais, de uma igreja em avivamento. Deus disse, frutificai. Agora, depois que frutifica, Deus diz, multiplicar. Você não tem que esperar multiplicar para depois frutificar. É o contrário, você tem que frutificar para depois multiplicar. Porque quando multiplicar, já é o fruto da sua frutificação. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é certo, Deus é sábio, Deus só acerta quando fala. Agora, depois que Adão tivesse cumprido seu dever de frutificar, ele deveria cumprir o de multiplicar. Aí sim, agora ele está preparado para encher a terra. Você sabe, especialmente falando com Adão e Eva, você sabe o que significava encher a terra. Encher a terra não era de peixes, encher a terra não era de passarinhos, encher a terra era de pessoas. E para encher a terra de pessoas, eles teriam naturalmente não apenas que frutificar, eles teriam que multiplicar e então encher a terra. Deus lhes deu essa tarefa. Depois, Deus disse, agora depois que vocês frutificarem, depois que vocês multiplicarem, depois que vocês encherem a terra, agora vocês vão tratar de sujeitar, vocês vão tratar de dominar. Deus não dará autoridade para você se você não tem o que fazer. Deus não dará autoridade para você se você não tem nenhuma responsabilidade da igreja. Você não precisa de uma autoridade especial para ser crente. Você precisa de vocação para ser crente. Não é de autoridade, é de vocação para ser crente. Você precisa de bênção para ser crente. Agora, na hora que você tiver que fazer qualquer coisa na igreja, tem que ter autoridade, tem que ter unção, tem que ter graça, tem que ter poder, tem que ter virtude e tem que sentir a presença viva e real e poderosa do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor agora pela bênção que significa. Mas eu lhes disse há pouquinhos instantes que há duas dimensões nessas ordens que Deus deu para Adão. A primeira dimensão eu já falei, exatamente isto que acabei de falar. Eles precisavam executar essa tarefa com uma capacidade de decisão muito forte. Mas há uma outra coisa. Estes 5 elementos, estas 5 ordens, estes 5 deveres, estas 5 tarefas, deixe-me usar uma palavra muito especial. Esses 5 ministérios de Adão e Eva eram ministérios de trabalho. Não existia nada que Deus dissesse para Adão e Eva fazerem que não significa trabalho. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pessoas que não gostam de trabalhar sempre vão se sentir mal na igreja. Pessoas que são negligentes, pessoas que são ociosas, elas sempre vão se sentir inquietas na igreja. E eu gosto dessa igreja, mas eu não gosto, o pastor está sempre pedindo para a gente fazer alguma coisa, eu não gosto. Se você não gosta de trabalho, você não gosta de Deus. Porque Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E se o nosso pai trabalha, o nosso irmão mais velho trabalha também, é uma feiura muito grande para nós não trabalharmos. Então Deus está dizendo, no primeiro contato que teve com Adão e Eva, que eles precisam trabalhar. Se você ama a palavra trabalho, diga trabalho. Agora diga mais forte, se você ama mais ainda, trabalho. Você tem trabalhado em favor desta igreja? Esta igreja não vive por causa dos nossos desejos. Ela vive por causa do nosso trabalho.
A igreja não cresce por causa da nossa confiança, ela cresce por causa da nossa atividade. Quanto mais trabalhamos, se você quer que esta igreja tenha mais pessoas vindo a Cristo, o pastor prega a palavra que vai produzir salvação nas pessoas, mas a pessoa que vai ouvir a palavra e que vai ser salva é você que vai trazer aqui. E você disse, por que o pastor não faz tudo? Porque se o pastor fizesse tudo, você seria inútil na obra de Deus. Não queira que o pastor faça tudo, porque assim você vai ser dominado por um sentimento e um espírito de esterilidade. É uma coisa muito linda na igreja. O pastor faz uma parte, a ovelha faz outra parte. O pastor prega para que as pessoas aceitem Jesus, mas você traz as pessoas. Você sabe como o pastor dessa igreja tem mensagens de Deus. Você sabe a inspiração abundante, exuberante que Deus tem dado para ele. Mas eu imagino que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, ou no mínimo poucas vezes, ele tem chegado a essa tribuna e ele tem desejado falar uma mensagem evangelística dessas arrebatadoras, mas ele dá uma olhada e diz, eu não vou pregar essa mensagem hoje, porque é mensagem para a salvação, e as pessoas estão aqui, todas são salvas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, esta igreja crescerá muito mais quando você decidir trabalhar. Pastor, e se eu orar, vai resolver? Não, porque a oração resolve muitas coisas, mas a oração não é uma maneira de você fazer a igreja crescer. Você primeiro faz alguma coisa e depois você ora pelo que você fez. Senhor, eu vou levar uma pessoa para ir à igreja hoje. Depois que você tomou essa decisão, aí você vai orar. Você vai orar por causa da sua decisão. Não ore pelo vazio, não ore pelo éter, não ore por nada. Ore para alguma coisa que você está fazendo. Ore para alguma coisa que você está planejando. Pense em fazer uma coisa e ore para Deus realizar o seu trabalho. Quantos podem glorificar o nome? O nome é exaltado, o nome soberano, o nome do Senhor nosso Deus. Trabalho. Agora, depois que Deus disse, frutificai, depois que Deus disse, multiplicai, depois que Deus disse, enchei a terra, Deus disse agora duas coisas. Eu quero que vocês sujeitem e eu quero que vocês dominem. Aparentemente, essas palavras são sinônimas, mas longe de serem sinônimas. Cada um tem o seu verdadeiro lugar. E na língua hebraica, segundo os hebraístas dizem, elas são muito mais distintas do que nós podemos encontrar mesmo na língua inglesa, ou na língua portuguesa e também na língua francesa. Deus disse sujeitai, e depois disse dominai. Sujeitar é questão de autoridade. Agora, a autoridade, existe a autoridade que é apenas uma autoridade teórica. Por exemplo, quando uma pessoa assume uma posição pública, essa pessoa é investida de autoridade. Mas essa pessoa pode ser investida de uma autoridade e, na verdade, não tem autoridade para nada, não faz coisa nenhuma. Então, não basta sujeitar porque tem autoridade. É preciso dominar, que é o exercício da autoridade. Ou seja, você é batizado com o Espírito Santo, por exemplo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você já tem autoridade. E você está sujeitando naturalmente a sua própria vida a um novo estilo, que é o estilo de viver ungido pelo Senhor. Mas, se você não fizer a segunda parte, você nunca testificará de Jesus, porque um é sujeitar e outro é dominar. Está na Bíblia, sujeitar e dominar. Daqui a pouco, isso se tornará um pouquinho mais claro. Se esta palavra que Deus disse para Adão e Eva tivesse apenas uma dimensão, se Deus, quando fala para uma pessoa, está falando somente para aquela pessoa, eu iria pedir aos irmãos a gentileza de ficar de pé e nós íamos orar, porque eu havia terminado a mensagem. Mas, por favor, não me deixem terminar agora, porque agora quero pedir que esqueçam por um momentinho Adão e Eva e nós vamos olhar noutra dimensão. Quando Deus falou com Adão e Eva pela primeira vez, falou pela primeira vez estas palavras, porque era também a primeira vez que Deus conversava com o casal. Deus estava também jogando, soltando uma palavra no ar, que ele iria falar, e não precisava pronunciar outra vez, era só usar a palavra que ele havia falado. E agora eu quero pedir que você veja esta palavra, que Deus falou para Adão e Eva, Deus está falando para a igreja. A mesma palavra que Deus falou para Adão e Eva, Deus está falando para a igreja. E como eu estou ministrando nesta noite para a Assembleia de Shekinah, aqui em Newark, New Jersey, eu estou exatamente dizendo que nós estamos aqui como Adão e Eva, escutando o que Deus falou. O que é que Deus mais gostaria de falar com esta igreja nos seus 17 anos? Aí Deus disse, olha, eu não preciso ter palavras novas. Eu posso ter, mas eu não preciso. Eu vou só pegar
e fazer uso do que eu já falei com Adão e Eva, e eu quero falar para a minha queridíssima igreja em Newark, New Jersey. O que é que Deus está dizendo para essa igreja hoje? Primeiro, igreja em Newark, e eu vou agora usar a forma verbal que Deus usou para Adão e Eva. Número 1, frutificai. Frutificai. Que todo o espírito de esterilidade seja destruído, seja abolido. Que daqui para frente cada pessoa possa estar muito agradecida a Deus, porque anulou a sua esterilidade e lhe fez frutífero na presença do Senhor. A Bíblia diz que Jesus falou em São João capítulo 15, que há pessoas que dão pouco fruto, há pessoas que dão mais fruto e há pessoas que dão muito fruto. 3 tipos de crente em João 15. Primeiro, pouco fruto. Segundo, mais fruto. Terceiro, muito fruto. Em seguida, Jesus fala, mas aquele que não dá fruto, esse não pertence aos que dão, porque não dão. Então, você, esta noite, está em uma dessas 3 categorias. Você dá pouco fruto, ou você está crescendo no fruto, ou você dá muito fruto. Agora, se você não dá fruto, bom, eu tenho que fazer uma das duas coisas. É uma opção que eu tenho que fazer rapidamente. O que eu falo? Ou eu deixo esse de lado para não ofender ninguém, ou então eu falo para ajudar alguém. Entre ofender ninguém e ajudar alguém, eu fico com alguém, porque eu não sei quem é ninguém. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dizer exatamente o que Jesus disse: quem não dá fruto, corta e lança. Eu me atrevo corajosamente a dizer uma coisa. Depois que algumas pessoas estão na igreja, após estarem já por algum tempo, e elas não dão fruto, sabe qual é o desejo de Jesus? É deixá-las fora. É deixá-las de lado e dar atenção àquelas que dão fruto. Porque quem disse isto foi Jesus. Jesus disse assim: aquela que não dá fruto deve ser cortada e deve ser lançada no fogo. Eu fui criado na casa de Deus. Eu nasci, meu pai já era obreiro do Senhor, eu fui batizado aos 10 anos de idade, já faz um bom tempo, e eu tenho visto durante toda a minha vida, pessoas serem excluídas. Vou usar esta palavra que se usou muito durante muitos anos no Brasil, palavra excluída. Pessoas serem excluídas da igreja por muita razão. Tem gente que é excluída da igreja por adultério. Certíssimo. Tem gente que é excluída da igreja porque caiu numa tentação e roubou. Certíssimo. Tem gente que é excluída da igreja porque por um descuido entrou na máfia. E assim, tem sido pessoas excluídas de todos. Mas eu não me lembro de jamais haver participado de um culto em que alguém foi excluído da igreja por não dar fruto. E foi a única classe que Jesus mandou excluir. Os adúlteros, Jesus perdoou na porta do templo. Jesus perdoou na porta do templo. Os bandidos, Jesus perdoou na hora da morte. Se lembra do companheiro dele na cruz? E assim Jesus está perdoando. Esses que gostavam muito de caixa 2, esses que gostavam muito de manipular recursos, etc., etc., Jesus foi na casa deles para perdoá-lo. Agora, se não dá fruto, esses não quero saber deles, porque eles são veneno na minha casa. Eles complicam. E isso pega mais do que varíola. Então Jesus disse que tem que ser excluído. Mas, como é que Jesus está tratando essa questão? Muito simplesmente, é só lembrar o que foi que Deus disse para Adão e Eva. A primeira ordem que Deus está dando para Adão é frutificai. E a ordem que Deus está dando, o mandamento que Deus está estabelecendo para a sua igreja nos seus 17 anos é frutificai. Quem tem prazer em frutificar, diga, eu tenho. Bom, se você tem prazer, então frutifique. Faça isso que você tem prazer. Frutifique, frutifique. Se você tem tanto prazer em frutificar, como é que seu parente ainda está fora da igreja? Se você tem tanto prazer em dar fruto, e como é que ainda você não trouxe uma pessoa do seu trabalho para a casa de Deus? Essa é uma palavra de aniversário. Por quê? Porque são bases que Deus está dando para que a igreja comece a crescer. Depois de frutificar, multiplicar. Houve um tempo em que a igreja pensava que o melhor projeto, a melhor estratégia que ela deveria usar era a estratégia do crescimento. Crescer, crescer, crescer. Ou seja, da soma. Diga, somar. A sua mão esquerda está livre, por gentileza. Feche a sua mão esquerda, por favor, só se quiser. Feche a sua mão esquerda, por favor, e levante assim e diga, somar. Somar. Nunca imagine que eu sou negativista, nunca imagine que eu sou um cidadão pessimista. Deus me defenda dessa praga do pessimismo. Agora eu vou dizer, se a igreja praticar a soma, nós nunca realizaremos a obra de Deus. Nunca.
Imagine o que acontece com uma igreja que tem 200 crentes e ela soma. 200 crentes. Quando uma pessoa aceita Jesus, quantos ficam? No mês seguinte, aceito mais 2. Quantos são? Sabe quantos tem no fim do ano? 220. Por quê? Porque soma. Deus não quer que nós somemos. Nós não fomos levantados por Deus para a soma. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E qual é o nosso compromisso? Deus disse, multiplica. 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 Se uma pessoa ganhar uma outra para Jesus, 1 vezes 1, quanto é? 1 vezes 1? É 1. Agora, 2 vezes 1. 2 vezes 2. 4 vezes 4. 16 vezes 16. Aí tem que ter calculadora. Você sabe que dentro de uma igreja teria 20 mil membros? Se a igreja somar, quando terminar o ano tem 20 novos membros. Se ela multiplicar, quando terminar o ano tem 2.000 membros. O que a igreja poderia deliberar esta noite, antes de terminar a comemoração do 17º aniversário, podia deliberar isso. Senhor, nós prometemos, nós vamos parar de somar e vamos começar a multiplicar. Nós vamos parar de somar e vamos começar a multiplicar. Alguém fez uma conta uma vez. Alguém tomou um tempo, uma calculadora muito boa e descobriu que se a igreja exercesse o ministério da multiplicação, em 19 anos o mundo estaria ganho para Jesus. 19 anos apenas. E por que nós não somos tantos? Porque nós não somamos. E por que não somos tantos? Porque só somamos. E quando seremos muito mais? Quando nós multiplicarmos. Adão e Eva, vocês hoje são 2, mas daqui a pouco vocês serão mais. Quando o dilúvio veio, eram mais que centenas, eram mais que milhares, porque eles multiplicaram. Depois começou tudo de novo, começou com 8. Agora quantos são hoje? Mais do que 7 bilhões. Por quê? Porque multiplicaram. Deus está dizendo para a sua igreja hoje, em Newark, New Jersey, que Ele está liberando o poder da multiplicação. Se você quiser entrar nesta nova maneira, nesta nova estratégia, neste novo episódio que está estabelecido por Deus, você vai ver uma coisa interessante na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não era uma igreja que ficava somando 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Era uma igreja que multiplicava. Olha, imagina que no dia de Pentecostes eram 120. Isso é no capítulo 2 de Atos. Quando é no capítulo 3, já eram 5 mil. Quando é lá no capítulo 4, já eram 10 mil. Agora, quando chegar lá no capítulo 7, aí já perderam a conta. Serão milhares. Isto vai acontecer com a igreja em Newark, se ela começar a multiplicar. O que Deus disse para Adão e Eva, Ele está dizendo para a igreja: primeiro, frutifica. Agora você não vai primeiro multiplicar para depois dar fruto. Você vai dar fruto para depois multiplicar. Por exemplo, fruto de santidade. Quanto mais santo ou santa você for na presença de Deus, maior será a possibilidade de você multiplicar e multiplicar. Por quê? Por que temos que primeiro frutificar e depois multiplicar? Porque quando nós frutificamos, nossa natureza está sendo moldada pelo Senhor, e assim nós multiplicamos pessoas da natureza que nós somos. Se a igreja se santificar, a próxima geração de crentes será uma geração santificada. Se esta igreja começasse assim, um domingo sim, um domingo não, trazendo essas músicas horizontais, essas músicas que descem, essas músicas que não louvam a Deus, dentro de 6 meses a igreja poderia estar literalmente amortecida, para não dizer corrompida. Sabe por quê? Porque houve uma mancha, uma distorção na sua filosofia de ação. Mas quando nós damos fruto para Deus, nós vamos poder multiplicar, porque todo mundo que entrar nessa multiplicação terá a bênção do Senhor na sua vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O que é que Deus está dizendo para a igreja em Newark hoje? Primeiro, frutifica. Eu vou pedir que a igreja agora repita. O que Deus está dizendo para a igreja em Newark hoje? Primeiro, novamente, primeiro, um pequeno teste. Vamos ver se as irmãs estão melhor que os irmãos. Os irmãos falam primeiro. Primeiro mandamento de Deus para a sua igreja. Os homens foram, mais ou menos. As irmãs. Não leve mal, irmãos. Os irmãos querem se vingar? Ok. Os irmãos agora. Irmãs, uma chancezinha para as irmãs. As irmãs. A igreja toda. Bom, os homens falaram bem, as irmãs falaram bem, mas quem falou bonito mesmo foi a igreja. Frutifica e depois multiplica. Agora, você está pensando, você conversa na sua casa com a sua esposa: olha, nós estamos contribuindo com missões, tudo bem, e tá tudo, mas você acha que o pastor Josias realmente está certo? Será que vale a pena $10 mil por mês?
os irmãos sabem que tem uma nação aí que não come mais no restaurante. Eu estava vendo ali o nome dessa nação ali. Tem uma nação que não come mais no restaurante. Está lá escrito to go. Então não come mais em restaurante. Bom, no Brasil se chama Togo, mas aqui na América é to go. Então, nós mandamos um missionário para uma nação, mandamos um missionário para outra nação. Será que o pastor Josias está certo em fazer isto? Será que nós brasileiros, nós já não estamos na nossa pátria, estamos aqui na América, ainda temos que nos incomodar com as outras nações? Se Deus não tivesse dado o espírito missionário para Daniel Berg e Gunnar Wingre, nós não saberíamos nem o que era evangelho. Nós somos cristãos, somos crentes, somos povo de Deus, somos pentecostais, somos uma igreja do Senhor, porque alguém de outra nação se lembrou de nós. E assim como se lembraram de nós, vamos nos lembrar dos outros, em nome de Jesus. Quem compreende que a obra missionária é uma obra necessária, diga, eu compreendo. Mais forte, eu compreendo. Por que nós estamos ocupados e preocupados e responsáveis e investidos na obra missionária? Porque Deus disse para Adão, enche a terra. E Deus disse para nós também, enche a terra. Agora, qual é a relação que existe entre nós e Adão? Adão foi criado por quem? Por Deus. E nós somos criados por quem? Por Deus. Adão era a primeira criatura e nós somos uma nova criatura. Então nós somos tão criatura de Deus quanto Adão e Eva. Se a primeira criatura tinha que encher a terra, muito mais a nova criatura tem que encher a terra. Se os filhos de Adão seriam filhos naturais, imagina nossos filhos que são filhos espirituais. Os filhos espirituais que nós produzimos, que nós geramos aqui na terra, eles valerão muito mais do que Cão, por exemplo, que era filho de Noé, ou do que Caim, que era filho de Adão. Nós temos possibilidade de povoar a terra como a geração de avivamento, como a geração de poder. Nós temos possibilidade de trazer para cá os piores para que sejam transformados nos melhores. Você é o agente de Deus para fazer esta obra. Deus disse para Adão e Eva, vocês frutifiquem. Tá bom, Deus, nós vamos frutificar. Vocês multipliquem. Tá bom, Deus, nós vamos multiplicar. Vocês enchem a terra. Tá bom, Deus, nós vamos encher. Vocês sabem que depois chegou um cidadão chamado Nimrod e disse, negócio de encher a terra não, nós vamos nos concentrar e vamos fazer uma torre e o senhor sabe no que deu. Quando se desobedece a Deus, sempre dá naquilo que deu a torre de Babel. E Deus disse, agora Adão e Eva, eu termino dando as minhas ordens para vocês, ouçam muito bem, vocês vão dominar sobre os peixes do mar. Os irmãos repitam a última parte. Vocês vão dominar sobre os peixes do mar. Aí, os irmãos repitam, peixes do mar. Vocês vão dominar sobre os peixes do mar. Vocês vão dominar sobre as aves dos céus. Vocês vão dominar sobre os animais da terra. Então, esta foi a ordem de Deus. Deus nunca erra, Deus sabe sempre o que deve dizer, e Deus começou pelo mar, depois foi lá para cima, e depois Deus terminou pela terra. Agora eu gostaria que os irmãos pensassem por um momento no significado desta ordem. Há uma coisa que cercava Adão e Eva, e enquanto eles não pecaram, e até o dia em que eles pecaram, eles possuíam uma coisa que o homem perdeu, e, na verdade, praticamente não sabe mais o que é. Eles perderam a capacidade de sujeitar e eles perderam a autoridade. Eu quero ilustrar isso de uma maneira bem simples, mas que possa ser também convincente. O que quer dizer autoridade? A autoridade quer dizer o seguinte, Adão e Eva estão passeando assim, em águas, junto a águas, e os peixes estão ali, inclusive peixes um pouco fortes, peixes que nós sabemos que são valentes. Existem alguns peixes que nós apreciamos muito de longe, por exemplo, tubarão. Tubarão não é um peixe que você gostaria de acariciar, nem mesmo baleia. E agora imagina Adão passando assim na beira de água e os peixes rendendo homenagem para Adão. Mas peixe está dentro da água. Agora, como é que Deus disse? Você está no seco e vai dominar os peixes que estão na água. Você não precisa estar na água para dominar quem está na água. Você precisa de autoridade. E a autoridade você tanto tem no seco quanto tem na água. Você não precisa estar na igreja só na igreja para ter autoridade. A autoridade que Deus te dá aqui no domingo à noite, Ele te dá na segunda-feira no trabalho em que tu estás. A autoridade na terra e a autoridade na água. Mas há uma coisa que parece que é mais impactante.
Adão está passando assim e ali está uma hiena. E junto da hiena tem aquele, é um leão. Junto do leão, aquele deve ser, aquele é um, que coisa, é uma onça. Ai, meu Deus, hiena, leão e onça. Ok, e Adão vai passando. Hoje, Adão tinha que ter 10 espingardas e alguma coisa mais parecida para poder se defender, porque os bichos são ferozes mesmo. Mas Adão vai passando e, ao invés de os bichos agredirem Adão e Eva, quando Adão vai se aproximando assim, o leão, a hiena, e cada animal está rendendo homenagem. Isso é autoridade. A autoridade não é Adão chegar e começar a esmurrar os animais. A autoridade estava na presença de Adão. O homem e a mulher que Deus criou tinha autoridade na sua presença. Deixa eu trazer isso para o lado espiritual. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe uma nova autoridade. Quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe uma nova autoridade. E assim como os animais respeitavam Adão e Eva quando passavam no tempo da sua inocência, deixa eu dar uma boa notícia. Se você viver em santidade, os demônios respeitarão você. Eu queria pedir que você levasse esta mensagem com você. Não deixe ela aqui no banco, não. Não deixe a mensagem aqui, não, irmão, porque as cadeiras não estão precisando, estão bem santificadas já. Eu quero pedir que você leve com você esta mensagem. Se você viver uma vida de santidade, você terá uma existência de autoridade, porque santidade atrai autoridade, e a autoridade mantém santidade. Então os animais, se falassem, falariam, bom dia, mestre Adão. Mas não falavam, não é verdade? Não falavam. Então, Deus disse, vocês vão dominar. E as aves também. Imagina o medo que a gente tem de uma águia. A águia é muito bonita, essas que estão aí moldadas, né? Tem de gesso, tem de ferro, tem de metal, tem de tudo. Essas a gente tolera. As outras é melhor no museu, porque ninguém aguenta uma bicada de uma águia. Adão não. As águias estão vindo ali para cumprimentar Adão, para fazer festa com Adão. Esse é o tipo da autoridade. Agora, escute uma coisa. Leva isso para a igreja. Qual é o sentido espiritual que eu posso tirar hoje, eu posso aproveitar nesta noite do que Deus falou para Adão? Amém? Vamos ver? Primeiro, Deus disse que Adão teria autoridade, sujeitaria e ter autoridade. Sobre quem? Primeiro? Alô? Primeiro? Eu vou esperar aqui que mais gente diga Primeira autoridade da igreja está sobre os peixes do mar. Os irmãos já meditaram na autoridade que a igreja tem sobre os peixes do mar? Agora, se eu estou falando de Adão e Eva, eu estou falando de um homem natural. Se eu estou falando de peixes do mar em Gênesis, eu estou falando de peixes do mundo natural. Mas se eu estou falando de igreja, eu estou falando do mundo espiritual. Primeira coisa, pastora Márcia, primeira coisa que Jesus disse para os seus discípulos, quando se tornaram discípulos dele, foi isto: vocês vão ser pescadores de almas, vão ter domínio sobre os peixes do mar. Sabe o que quer dizer isso? O mar é a vida, os peixes são os homens, a autoridade é a graça de Deus sobre nós. Amém? Pastor, e qual é o sentido prático dessa autoridade? Você que está dedilhando este instrumento tão bem, e eu não tenho inveja, mas tenho apreço, você pode imaginar que relação existe hoje, como igreja, entre nós e esses peixes do mar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e, devido ao grau intelectual da pessoa, devido à posição social da pessoa, nós temos medo de evangelizar. Quantas vezes alguém tem vontade de evangelizar a pessoa? Olha, eu até queria evangelizar aquela pessoa, mas olha o jeito dele. Não vou não. E nós temos medo. Para que ter medo? Você tem autoridade para dominar os peixes do mar. Você tem autoridade. Não tenha medo de ninguém que você queira evangelizar. Eu declaro esta noite para você que ama evangelizar, se você propõe no seu coração ganhar uma pessoa, seja que for, seja um tubarão, você vai alcançar, porque Deus disse dominar sobre os peixes do mar. Você sabe que tem pessoa que parece com um tubarão. E tem uns que não se parecem com um tubarão. Tem uns que são as verdadeiras arraias. Tem gente que é como arraia, tem gente que é como tubarão. E tem uns que estão peixe-serra. Passou, cerrou tudo. Mas não precisa ter medo.
No mundo espiritual existe tubarão, no mundo espiritual existe baleia, no mundo espiritual existe peixe-serra. E nós, irmão, o que você acha que devemos fazer? Exerça a autoridade. Deus disse, Adão, sujeita, Adão. Deus, o que eu vou fazer com o tubarão? Domina. O que eu vou fazer com baleia? Domina. O que eu vou fazer com peixe-serra? Domina. O que eu vou fazer com aquele cidadão que tem um cachimbo de 2 palmos? Domina. O que eu vou fazer com aquele que bebe dia e noite? Domina. Eu quero dizer, se você descobrir a autoridade que você possui, não ficará um peixe que você não domine. Oh, aleluia! Quem está recebendo a palavra de Deus, diga eu estou. Quem está recebendo a palavra de Deus, glorifica o nome do Senhor. Quem está recebendo a palavra de Deus, glorifica o nome do Senhor. Você não sabe o poder que você tem. Você não sabe a autoridade que você tem. Essa gente de cara feia que você tem medo de evangelizar, essa gente está perdida, essa gente está estressada, essa gente está desanimada, essa gente quer desertar da vida, essa gente quer se suicidar, essa gente que tem fortuna e mais fortuna, em dinheiro, em bens materiais, essa gente está completamente desfalecida. A autoridade não está com eles, a autoridade está com você. Eu declaro que os peixes de Newark estão sob a autoridade desta igreja. Oh, glória a Deus. Dá para você levantar a mão e exaltar o nome precioso, Senhor. Aleluia. Qualquer dia desse você vai entrar aqui e você traz uma pessoa, você deixa aí, e como você está cedo, você dá uma carreira, assim diz, pastor Márcio, eu trouxe um tubarão hoje para assistir o culto. Um tubarão? Sim, é verdade, é um tubarão. E que a senhora acha que pode acontecer? Nós vamos dominar esse tubarão. Nós vamos dominar esse tubarão. E nesse dia o pastor está com uma autoridade. Você sabe como é que a palavra de Deus pode desmanchar as más intenções de uma pessoa? E nunca posso esquecer de uma pessoa que um dia entrou em um templo para matar o meu pai. Entrou para matar o meu pai. Mas, claro que meu pai não sabia de nada, mas aquele dia Deus deu uma palavra de autoridade tão grande, que quando ele estava ministrando, o sujeito começou a ficar pálido, depois o instrumento lá aquele do ataque caiu no chão, o cidadão ficou assim, querendo morrer, foi preciso ser ajudado por diáconos, aceitou a Jesus. O que aconteceu? Nada, a não ser isto. Domina sobre os peixes do mar. Domina sobre os peixes do mar. Quero dizer que você, que se considera tão pequeno, quero dizer que você, que acha que não é grande coisa só porque nunca subiu esta tribuna, quero dizer que você que acha que você não tem talentos de Deus só porque você não é missionário, quero dizer para você, a autoridade que Deus deu a Adão no mundo natural, deu para você no mundo espiritual. Quem está tomando posse dessa autoridade, eu vou repetir, porque é muito sério, ouça bem o que eu vou lhe dizer. As pessoas que estão aqui dentro e estão tomando posse dessa autoridade espiritual, quando eu pronunciar o número 3, vocês vão dar um salto, vocês vão levantar da cadeira onde estão sentados, vão ficar em pé e vão dizer, eu tenho autoridade. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser chocante para o diabo, vai ser maravilhoso para Jesus. As pessoas que estão entendendo a mensagem e estão compreendendo que não tem tubarão que aguente, não tem peixe-serra que aguente, não tem baleia que aguente, não tem nada, porque a autoridade está conosco e você está de posse dessa autoridade. Quando eu falar o número 3, você vai ficar de pé, levantar as mãos e glorificar a Deus. Estas serão os homens e as mulheres de autoridade. Estes serão as mulheres e os homens de autoridade. Você tem a autoridade de Deus sobre os peixes do mar. 1, 2, 3. Pastor Josias, olha as ovelhas que Deus lhe entregou. Gente que tem autoridade sobre os peixes do mar. Aleluia. Gente que tem autoridade sobre os peixes do mar. Gente que tem autoridade sobre... Pastor, eu queria falar para o meu patrão de Jesus, mas o homem xinga muito. O homem é perigoso. É um peixe terrível, né? Ok, receba autoridade sobre os peixes do mar. A mensagem está clara? A mensagem está deixando dúvida? Você toma posse dessa autoridade? Então, por um ato de fé, no nome precioso do Senhor Jesus, estenda a sua mão. Debaixo da autoridade suprema do Espírito de Deus, eu declaro a você que Deus está liberando para você uma renovação de sua autoridade. Leve esta autoridade para Orlando, pastora Raquel. Leve esta autoridade para Orlando, pastora Raquel. Pastor lá de Bertabó está aí, não está?
Leva esta autoridade lá para Pernambuco. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, comemora teus 17 anos recebendo uma autoridade. Em nome de Jesus, receba a autoridade espiritual sobre os peixes do mar. Aleluia, 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 aleluia. Forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Autoridade, 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 autoridade. Pastor Josias, o senhor me permite fazer alguma coisa? O senhor sabe, eu sou muito cuidadoso para não poder, não é? Mas eu queria especialmente falar com os pastores que estão aqui, menos o senhor. O senhor me permite? Eu quero pedir que os pastores que estão aqui presentes, à exceção dos pastores aqui da igreja, eu quero pedir que fiquem aqui, por favor. O pastor informou que o senhor estava atendendo um compromisso e ele chegou um pouquinho mais tarde, mas o senhor chegou a tempo. Os peixes de Pernambuco serão dominados pela congregação que está ali. Recebe nesta noite uma unção fresca. Recebe! Recebe esta noite uma autoridade nova. Pastores que estão aqui, Deus quer multiplicar a autoridade que os irmãos têm. Deus quer multiplicar a unção que os irmãos têm. Deus quer multiplicar a autoridade que os irmãos têm. Todos os pastores que estão aqui agora diante desta tribuna sejam possuídos por uma autoridade multiplicada, por uma autoridade nova, por uma unção nova, por uma graça nova. Deus te fez um homem ou uma mulher de autoridade e está dizendo: domina sobre os peixes do mar, domina sobre os peixes do mar, domina sobre os peixes do mar. Aleluia. Antes que saia do seu lugar, permaneça na posição em questão. Só um detalhezinho que o Espírito me está fazendo aqui lembrar. Há dois problemas que nós temos com os peixes do mar. O primeiro é a incapacidade de dominá-los. O segundo é a incapacidade de encontrá-los. Às vezes não os pescamos porque não temos coragem. E às vezes não os pescamos porque não os encontramos. Aconteceu isso com Pedro. Ele disse: mestre, passamos a noite toda pescando e nada encontramos. Mas para Jesus provar que tinha autoridade sobre os peixes do mar, o senhor pode me fazer um favor? Fique aqui por bondade. O senhor vai repressar Jesus. Eu não preciso dizer nada, que o senhor não vai ficar orgulhoso, não. Jesus está dizendo: faze-te ao mar alto. Faze-te ao mar alto. Foi só isso que Jesus falou. Outra vez. Faze-te ao mar alto. Agora faça assim, só assim. Irmãos, aqui para nós, isso não é grande coisa. Faça de novo. Isso não é nada, irmãos. Mas Jesus fez alguma coisa assim, Jesus fez assim, só isto. Irmãos, quando Jesus fez assim, foi um verdadeiro escândalo dentro da água, irmãos. E aquela peixada, está chamando. E ela peixe. O que vocês estão fazendo aí? Quem tem autoridade está nos chamando. Quem tem autoridade está nos chamando. Quem tem autoridade. Jesus falou com Pedro, Jesus não falou com os peixes. Jesus falou com Pedro. E Pedro recebeu a graça do Senhor. E quando Jesus disse para Pedro: faça-te ao mar alto, quando Pedro lançou a rede, os peixes já estavam lá. Eu quero dizer-lhes em nome do Senhor: quando os senhores lançarem a rede, os peixes já estão lá. Quando vocês lançarem as redes, os peixes já estarão lá. Agora eu quero pedir permissão ao Senhor. Pode ser. Eu precisava usar esses pastores por um minutinho. Eu já vi o senhor fazer isso, então eu sei que eu não estou... ok. Pode ser? Eu queria pedir aos senhores, pastores que estão aqui e pastoras, que os senhores fossem pelos 3 corredores e só fizessem isto. Só isto. O gesto de Jesus. Vão fazendo assim. E Deus já vai mandando os peixes. Aqui. Vão lá. Só isto. Irmãos, vão recebendo aí, viu? Vão recebendo aí. Só isto. Vão passando. O mundo espiritual é o mundo de fé. O justo vive pela fé. Ô irmão, pega, irmãos. Pega que os peixes estão indo. Pega. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus disse para Adão: eu te darei autoridade sobre os peixes do mar. Meu filho, vem cá, por favor. Independentemente dos teus sonhos,
independentemente do que mora no teu coração, que é um direito que tu tens de sonhar, de pensar, independentemente dos teus planos, neste 17º aniversário desta igreja, eu te declaro, pelo Espírito de Deus, tu terás um grande domínio sobre os peixes do mar. Tu serás um ganhador de almas. Virá sobre ti uma unção grande para atrair os peixes. E tu não somente atrairás piabinha, peixinho, tu atrairás peixes grandes. Tu serás o instrumento de Deus. Recebe uma unção especial de Deus agora. Glorifica, 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 glorifica. Oh, aleluia. Quem está recebendo a unção de Deus sobre os peixes, faz assim com a sua mão. Quem está recebendo a autoridade de Deus sobre os peixes, o Senhor se prepara, pastor Josias, para ver esta casa com gente nova, com peixe novo, porque Deus está dando autoridade de Adão no mundo espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma unção de Deus neste lugar. Há uma unção de Deus. Aleluia. Há uma unção de Deus neste lugar. Há uma unção de Deus neste lugar. Há uma unção de Deus. Pastora, a senhora está sonhando com o que Deus vai fazer em Orlando? A senhora está sonhando? Só entende de graça quem dela já precisou. Só entende de peixe que a autoridade recebeu. E a senhora está recebendo a autoridade. Aleluia. Ó igreja, eu vos vejo nesta noite como dominadores dos peixes do mar. E já disse, Pedro, sim, mestre. Vem comigo, porque tu serás pescadores de homens. Tu terás domínio sobre os peixes. Quero sentar-se, por favor. Eu vou me apressar. Eu estou vendo o relógio. É diferente um pouco de manhã para a noite. Mas eu quero me apressar, sem deixar de dizer o essencial. Deus disse 3 coisas para Adão. Primeiro, e Eva. Primeiro, vocês dominem sobre os peixes do mar. Já sabemos o que. Depois Deus disse, domine sobre. Deus não pôs em segundo lugar a terra. Pôs em segundo lugar as aves dos céus. Não foi a ave do céu. Foram as aves dos céus. Porque tem 3 céus. E essas aves só têm direito a 2 céus. Não tem direito a outro não. Pois bem, o que é a ave do céu? Eu acho que a melhor maneira de entender... Eu acho não. Eu estou absolutamente seguro de que a melhor maneira de entender a Bíblia é consultando a própria Bíblia. Jesus contou uma parábola que nós chamamos, e é assim conhecida, de parábola do semeador. E Jesus disse que houve o caso de uma semente que o homem semeou e nasceu, mas não frutificou porque vieram as aves dos céus e... Essas aves dos céus não são homens. Essas aves do céu não são peixes. Essas aves do céu só podem ser demônios que estão na atmosfera. Essas aves do céu só podem ser aqueles demônios de que Paulo falou que estão nas regiões espirituais. A igreja está nas regiões celestiais, mas esses ordinários também estão. Se a igreja tiver poder sobre os peixes do mar, terá poder sobre as aves do céu. Se você praticar o poder que Deus der sobre as pessoas. E por que é que Deus pôs o mar primeiro? Porque primeiro você treina a autoridade sobre pessoas. E se você conseguir, você vai ter autoridade sobre demônios. Quem glorifica o nome do Senhor? 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 Você está entendendo ou não? Estou, senhor. Como é que é? O Senhor disse que primeiro nós vamos dominar sobre os peixes do mar. O Senhor disse que depois nós vamos dominar. E depois o Senhor disse que nós vamos dar sobre os animais da terra. Primeiro, os peixes do mar, que não estão debaixo dos nossos pés, que estão perto de nós. Depois, as aves do céu que estão acima de nós. Mas por último, os animais que estão ao redor de nós. E agora eu vou citar 4 animais que a gente tem que dominar. Um animal que nós temos que dominar é o pavão. O pavão. Porque o pavão é símbolo do orgulho. E como é que você domina pessoas que têm orgulho? Como é que você vai conseguir conviver com orgulhosos? Como é que você vai conseguir evangelizar orgulhoso? Como é que você vai tirar o orgulho de uma pessoa que está perto de você? Deus está dizendo que
Em terceiro lugar, vai dar domínio sobre os animais. Eu quero dizer aos irmãos que muita gente orgulhosa que está zombando da sua fé, você vai dominar. Eu quero anunciar para você hoje, pré-dizer que muito pavão aí que está zombando de você vai perder aquela postura. Porque Deus disse para Adão, você vai dominar sobre as aves dos céus. Mas tem outras aves perigosas. Por exemplo, tem as águias, que só gostam de quê? O que é que a águia gosta de comer? Você sabe? Hein? Carne. Que carne? Todo tipo de carne, né? E vocês podem imaginar agora, a águia só gosta de carne. E vocês vão dominar sobre pessoas que são realmente carnais. A águia é carnívora, mas no mundo espiritual é carnal. Deus vai dar domínio sobre vocês. E essas águias carnais, vocês vão dominar. E como é que vocês vão dominar essas águias? Com o espírito de santidade. Porque o espírito triunfa sobre a carne. Porque o espírito triunfa sobre a carne. Porque o espírito triunfa sobre a carne. Você vai encontrar muita gente que só quer saber de entretenimento, quer saber de coisa leviana, só quer saber de teatro. Eu não estou falando somente de teatro, casas de espetáculo. Estou falando de teatro, levar a vida como um teatro. São os verdadeiros macacos entretenidos. Eu quero dizer que Deus vai dar poder para você também sobre os macacos. Tem uma ave que também vocês vão ter autoridade. São os ranzinzas. São as rãs. Ranzinza, né? Então vocês vão ter autoridade sobre as rãs. Se você notar que perto de você tem algum desses animais, e muitos animais da Bíblia têm conotações espirituais, eu não posso falar sobre todos, estou falando sobre alguns. Não tenha medo de nenhuma águia, não tenha medo de nenhuma rã, não tenha medo de nenhum pavão, não tenha medo de nenhum rato. E rato é uma coisa de rato. Ih, meu Deus, rato, ladrugem tremenda. Eu quero informar para esta igreja que quem tiver autoridade sobre os peixes do mar, terá sobre as aves dos céus. E quem tiver autoridade sobre as aves e os peixes, vai ter autoridade sobre os animais da terra. Quantos recebem também esta autoridade, com a sua mão levantada, glorifica a Deus. Glorifica a Deus que está nos céus. Glorifica a Deus que está nos céus. Agora eu creio que eu preciso somente de 5 minutos para concluir. Mas eu disse aos irmãos, antes de começar, que Deus fala uma coisa para uma pessoa, mas nós podemos entender a mesma palavra em 3 dimensões. Primeiro eu lhes falei sobre Deus falando com Adão. Depois eu lhes falei que esta palavra que Deus falou a Adão, Deus está falando também para a igreja. Agora eu quero concluir com esta mensagem que Deus deu para Adão. Deus está falando para a humanidade inteira, para todos os habitantes da terra. E eu quero concluir dizendo que esta mensagem de Gênesis 1:28 é uma mensagem escatológica. Deus está anunciando o fim dos tempos nesse princípio da Bíblia. Você pode me acompanhar por mais 5 minutos, sim ou não? Não, se não acompanhar, pode falar francamente que eu termino. Então, como? Chega, né? Não. Então eu prometo ser rápido, mas eu quero concluir no fim, que é melhor, né? Porque concluir no começo é uma coisa terrível. Então, amados irmãos, essa mensagem que Deus está dizendo é uma mensagem para o mundo todo. Ouça bem. Deus está dizendo para a humanidade toda, porque vocês sabem que Adão e Eva, Adão é o cabeça federal da raça humana, ou seja, Adão representa toda a raça humana. Então, quando Deus está falando com Adão, está falando com a raça humana. E agora eu vou chamar de raça humana mesmo. Alô, raça humana! Vocês vão frutificar. E em muitos sentidos a raça humana está frutificando. Não é só no bom. Aliás, é mais no mal do que no bom. Mas tá bom, está frutificando. Depois está multiplicando. E na China, então, multiplica muito mais. Essa raça humana já tem mais de 7 bilhões de pessoas. Mas essa raça humana também está enchendo a terra. Enchendo, que o problema de água é muito grave, etc, etc. Mas agora, Deus disse o seguinte. A sociedade humana vai ter um programa de domínio que se divide em 3 partes. A sociedade humana vai dominar a terra em 3 partes. Quantas partes? Número 1, a sociedade humana, em primeiro lugar, vai dominar os peixes do mar, ou seja, o mundo marítimo. Repita após mim. Os peixes do mar significam o mundo marítimo. A primeira parte da civilização humana foi dedicada aos mares. Por muitos anos, por séculos, as navegações
abundantes que havia no mundo eram feitas nas águas, eram feitas nos mares. E, por exemplo, desde o tempo dos fenícios que se faz isto. Os irmãos sabem que foi possível para Salomão trazer muita coisa lá, provida por Irão, rei de Tiro, por causa do transporte marítimo. As duas últimas e grandes armadas marinhas do mundo foram as marinhas russa e Inglaterra. A Inglaterra teve a última grande marinha do mundo, junto com a marinha russa. Transatlânticos, fizeram submarinos para ficar um tempo lá embaixo. Hoje, o maior dinheiro que é gasto nos ministérios de defesa das nações não é mais com os mares, porque eu quero declarar esta noite que o tempo de dominar os mares terminou. E Deus disse, depois que você dominar os mares, você vai dominar os ares. Isso começou em 1900. No nosso caso, nós estamos aqui na América, mas defendemos muito o Brasil. Começou com Santos Dumont, 1906. O aparelho mais pesado que o ar subiu. E desde Santos Dumont, o homem tem conquistado os ares. Primeiramente foi uma coisa assim muito sutil, assim muito tímida, mas hoje, os senhores sabem, eu não estou falando somente desses aviões aí de toneladas, é incrível, como é que o avião, se a gente for pensar nisso, nem voa, porque é um peso escandaloso lá em cima, como é que aquilo se sustenta? É porque Deus disse que um dia dominaria os ares. Primeiro domina os mares, depois domina os ares. Mas o homem, não satisfeito em ir a 10 mil metros de altitude, ele resolveu a lua, e foi, e chegou. Tem uns dois ainda que dizem que não foi, mas foi, irmão. E aquele hino já não se canta mais lá. Na lua ninguém vai, salve a alma tua. Então, houve, na verdade, o homem foi à lua e deixou lá a sua marca da sua presença. Ainda estão com um projeto muito pálido de querer ir, mas ninguém dá nem mais atenção. Quando se fala de alguma coisa lá do campo canaveral, ninguém quer nem saber, está lá num pedacinho de jornal. E antigamente, quando lançaram o Sputnik, meu Deus, era o jornal inteiro para falar. Eu gostaria de dizer que está praticamente encerrada essa louca corrida do espaço. Porque o homem terminou a conquista do espaço. Primeiro a conquista dos mares. Depois a conquista do espaço. Os senhores devem estar percebendo que as grandes informações, as grandes preocupações dos governos atualmente se volta para a ecologia, para o meio ambiente. Por quê? Porque depois de haver dominado os mares e depois de haver dominado os ares, agora o homem se voltou para a terra. Lembre-se que em Gênesis 1:28 está escrito: primeiro os mares, depois os ares, depois a terra. O que eu quero dizer em conclusão é o seguinte: neste versículo 1:28, eu entendo que está a primeira informação sobre a volta de Jesus. Eu pergunto, quando Jesus voltará? Eu posso pensar nas profecias lá de Daniel, mas é muito tarde. Eu posso pensar em Davi falando, mas está muito tarde. Eu posso pensar em Moisés. É melhor pensar logo em Adão. Quando Deus falou em Adão pela primeira vez, ele não anunciou somente o princípio das coisas, ele anunciou também o fim. Este versículo significa, numa terceira dimensão, Adão, tu vais começar a dominar os mares, mas um dia o homem terminará de dominar. Adão, tu vais dominar os ares, mas um dia o homem terminará de dominar os ares. E finalmente o homem vai querer dominar a terra. Quando ele concluir esta etapa, Jesus voltará. Vamos estar de pé no nome precioso de Jesus. Quando terminar de dominar os ares, Jesus voltará. Se você me pergunta particularmente, pastor Gisel, quais são os versículos que o irmão usa para entender, para provar, para me convencer da volta de Jesus, eu vou dizer, eu ponho Gênesis 1:28. Gênesis 28 está falando de 3 coisas que aconteceriam no mundo antes do fim. E o fim está chegando. Eu quero pedir a você que tenha pressa na evangelização do mundo, porque está terminando
a conquista dos mares. Eu quero pedir a você que expulse demônios com rapidez, porque está terminando o tempo da igreja na terra. Eu quero pedir a você que tenha uma vida de triunfo completa agora, porque a igreja vai subir daqui. Quando nós completarmos a nossa tarefa, Jesus vai voltar. Quando o primeiro homem ouviu a voz de Deus, Deus já anunciou para ele o que iria acontecer no fim. Se você compreende que isso revela a grandeza de Deus, eu quero pedir que você generosamente ofereça a Deus um lindo aplauso pela soberania dele. Aleluia. Todas as pessoas que estão aqui estão em paz com Deus? Há alguma pessoa aqui que está pensando muito em morrer? Talvez você não queira que as pessoas saibam, mas agora é tarde, eu já perguntei. Há aqui alguma pessoa que está cansada de viver e está pensando em morrer? Eu vou repetir a pergunta. Há alguma pessoa aqui que está cansada de viver, está pensando em morrer e quer uma cura para este mal? Eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falar 3, tenha coragem de levantar sua mão. Se você está pensando em morrer, é porque você precisa de Jesus, porque Jesus é a vida. Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Se há alguma pessoa aqui que está sofrendo a tentação de pensar na morte, eu quero pedir que você aproveite o momento agora e receba vida, para você cumprir este propósito que Deus falou a Adão, do que Deus fala à igreja, do que Deus falou ao mundo todo. Há uma pessoa que quer se livrar de uma tentação cruel com respeito à morte? 1. Quando eu falar o 3, você levanta a sua mão. 2. Tenha coragem. Decida a sua sorte agora, escapando da morte e vindo para a vida. Mesmo que você seja filho ou cônjuge de um membro da igreja, eu quero pedir que você corajosamente levante sua mão. Vou repetir. 1, 2. Agora, levante sua mão para se livrar da morte. 3. Alguém? Ao fazer este apelo, estou cumprindo o meu dever. Eu nunca serei acusado por ninguém de, nesta noite, haver sido omitida a possibilidade de você escapar da morte. Agora, quantos querem aproveitar a vida abundante do Senhor e realizar as propostas de Deus para Adão e Eva? Levante a sua mão e glorifiquem por um instante o nome precioso do Senhor. Alguma pessoa quer voltar para Jesus esta noite? Igreja Assembleia de Deus Shekinah em Newark. Feliz aniversário. Comemore este aniversário multiplicando a tua autoridade. Obrigado, pastor. Foi uma honra muito grande haver estado aqui. Deus abençoe ricamente. Muito lindo isto, muito lindo. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Dele e por ele. Muito lindo. Parabéns a quem digitou ali, porque pôs o dele com D maiúsculo e ele com E maiúsculo. Parabéns. Amém. Queridos irmãos em Cristo, anos atrás, minha esposa sofreu de câncer. E não sabia, e foi ao médico, ao hospital. Quando chegou o médico, foi direto ao assunto e disse: a senhora tem câncer, está já em estado adiantado, nós vamos fazer uma biópsia e não damos muita esperança. Foi uma experiência dramática na minha vida. Os detalhes eu não preciso contar aqui, mas foi muito forte. E eu saí do hospital assim, completamente, usar uma palavra legítima, arrasado. E eu não tinha onde orar, então eu não tinha ninguém passando na rua. Foi lá em Ponta Grossa, no Paraná. Eu cheguei assim numa esquina da rua e eu encostei assim, como Ezequias, o rosto na parede assim, ali mesmo. E eu fiz uma oração. Deus sabe a oração que eu fiz. Mais tarde eu voltei ao hospital. A notícia muito boa. Minha esposa ficou tão feliz com a notícia. Só aconteceu alguma coisa. É sempre assim que o médico diz, né? Aconteceu alguma coisa que ninguém sabe explicar. Agora, nossa linguagem bíblica, o milagre aconteceu. Eu estou lhe dizendo que a minha esposa sofria de câncer
E Jesus curou. Eu estou dizendo que se você sofre de uma enfermidade, Jesus pode curar você. Sob a autoridade sublime e gloriosa do Senhor Jesus, eu chamo aqui à frente pessoas que querem o milagre de Deus para virem aqui à frente, porque nós iremos orar a Deus e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Está vindo a primeira pessoa, vamos ficar aqui em frente, muito bem. Está vindo mais uma pessoa, está vindo um casal, muito bem. A Ele a glória. Eu não sei se é o caso de alguma das pessoas aqui. Muito obrigado. Que lindo ouvir vocês cantar. Deus abençoe. Eu não sei se algum dos senhores que está aqui à frente sofre gravemente dos rins. Eu não sei se alguém sofre de cálculo renal. Eu sofri de cálculo renal. E o médico me disse, pastor, as duas maiores dores que uma pessoa pode sentir aqui na terra é um parto sem dor, ou um parto com dor daqueles violentos, coisa que os homens não entendem, jamais, e a outra é um cálculo renal mesmo desses fortes, que a pedra é muito... E eu havia sofrido, eu havia tido a segunda experiência, e ele disse, doeu muito na primeira, isso doeu muito, doutor, e na segunda, a segunda doeu mais. O médico simplesmente disse, a terceira vai doer mais do que a primeira, a segunda juntos. O médico é realmente muito polido. A terceira vai doer mais do que a primeira, e eu disse no meu coração, a terceira não vou esperar não. Mas eu fiquei realmente, a coisa foi complexa. E eu, irmão, literalmente eu corri para a igreja. Era uma terça-feira à tarde, dia de culto de círculo de oração. Eu subi as escadas lá e cheguei lá e disse, irmãos, dá licença. Fizeram a festa, o pastor chegou, não, esquece isto. Eu contei. E eu vim aqui pedir oração. Estou com cálculo renal, é uma tragédia. Eu queria dizer para vocês que estão aqui à frente. Naquela tarde, terça-feira, com uma oração do povo de Deus, Jesus me curou. São passados 25 anos, nunca mais sofri. Inclusive, eu não tomo água, é uma coisa raríssima para mim. Eu não consigo. A água vem sempre assim, volta a mesma. E alguém disse, não, Jesus me curou. Quem me curou de cálculo renal está querendo lhe curar hoje. Quem me curou de cálculo renal está querendo lhe curar hoje. Eu vou tomar a iniciativa de fazer duas perguntas somente. Uma é para a senhora. Eu posso saber o que a senhora sofre ou não? Chegue um pouquinho mais para eu poder ouvir. Ok. Ansiedade. A senhora acabou de dizer que está com muita ansiedade. Olhe para mim, por favor. Em nome de Jesus Cristo, é a última vez que a senhora disse, eu estou com ansiedade, porque a sua ansiedade vai morrer agora. A senhora não vai morrer desta ansiedade, a ansiedade é que vai morrer. Deus vai invadir o seu coração, porque a senhora teve a coragem de vir aqui à frente. Espírito de ansiedade, debaixo da autoridade soberana do Senhor, eu te repreendo agora, para que desalojes, para que saias, e sai correndo agora, porque esta filha de Deus tem direito a ser feliz e tem direito a gozar paz. Irmã, levante, por favor, suas duas mãos e diga, Jesus tomou o lugar da minha ansiedade. Agora diga sem precisar da minha ajuda. Repita. Jesus tomou o lugar da minha ansiedade. Eu declaro que isto está terminando de acontecer na sua vida. O senhor precisa de um milagre? A senhora precisa? O senhor precisa? Amém. Nós vamos orar a Deus agora. O pastor da igreja está aqui. E eu estou pedindo a ele a gentileza de manter suas mãos estendidas. Os demais pastores manterem suas mãos estendidas. A única pessoa que acha que é difícil o seu problema é a senhora. Porque Jesus não acha difícil. Porque tudo para ele é fácil. É tão fácil que ele está se aproximando da senhora.
está se aproximando da senhora. E Ele quer lhe tocar agora. Ele quer lhe tocar agora. Ele quer lhe tocar agora e lhe trazer saúde. Agora eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito estranho que tem tentado alguns de vocês, que diz assim: se Jesus quiser me curar, pare com isso, não faça o jogo do diabo. Então você acha que Jesus quer ver você doente? Jesus tem prazer em ver você no estado de pré-miséria? O leproso disse: se tu quiseres, tu podes estar limpo. Jesus disse: eu quero. Ouça Jesus dizendo: eu quero te curar. Ouça Jesus dizendo: eu quero te curar, 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 eu quero te curar. Não pergunte a Jesus se está difícil. Jesus está dizendo: eu quero te curar, eu quero te curar. Povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. O domínio que foi mencionado esta noite, que Deus deu a Adão e Eva, e depois passou para a igreja, e numa outra escala deu para a sociedade no sentido escatológico, esse domínio vem sobre nós agora, sobre as enfermidades. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. 4 palavras, só 4. Não temas. 2. As outras 2 são: crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Igreja do Senhor, os senhores podem estender suas mãos em direção a estas pessoas que estão aqui? Pastor Josias, o senhor está sentindo o que eu estou sentindo, né? Há uma onda de poder aqui. Aleluia. Tem gente aqui sendo tocada pelo Senhor. A senhora vai se lembrar do tempo em que sofria de ansiedade. Um tempo que ficou para trás. A senhora não criou o mundo, a senhora não resolve os problemas do mundo, a senhora não pode fazer o impossível, então não precisa ter ansiedade. E Jesus disse: deixa a cada dia o seu mal, viva só 1 minuto a cada minuto. Não viva um dia num minuto e nem um mês em um dia. Sua ansiedade chegou ao fim. Oremos ao Senhor. Pastores, que lindo. Pastores, que lindo. Igreja, diga comigo: Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Agora que vou orar juntamente com os demais irmãos, eu quero fazer 3 perguntas para a igreja. Jesus pode curar estas pessoas? Não, diga forte. Jesus pode curar estas pessoas? Segunda pergunta: Jesus quer curar estas pessoas? Agora a terceira é a chave final. Ele pode, ele quer. Só falta uma pergunta agora: Jesus vai curar? Então diga: pode, quer e vai. Diga comigo: pode, quer, complete e vá. Ele já começou a trabalhar. Ele já começou a trabalhar. Ele já começou a trabalhar. Pai querido, no nome maravilhoso de Jesus, eu declaro que pessoas já estão sendo curadas agora. Casos considerados pela medicina impossíveis estão chegando ao fim agora. Esta ansiedade, Senhor, chegou ao fim. Esta paralisia chegou ao fim. Esta inflamação crônica chegou ao fim. Esta sensação de morte chegou ao fim. Esta dor insuportável chegou ao fim. Qualquer que seja a dor que esteja agora no teu corpo, em nome de Jesus. Jesus pode, Jesus quer e Jesus vai te curar. Está te curando. Atenção, igreja, ele começou a curar. Aleluia. Ele começou a curar. Ele começou a curar. Ele começou a curar. Há poder no sangue de Jesus. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Sabem? Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu poder, seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Cristo cura sim. Forte. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Ser curado para a glória de Deus. Ser curado para a glória de Deus. Ser curado para a glória de Deus. Domina sobre essa enfermidade, Jesus. Domina sobre este mal, Jesus. As enfermidades estão sendo arrancadas e sendo tiradas
estão sendo quebradas, estão sendo deletadas, estão sendo expulsas, estão sendo anuladas. Em nome de Jesus. Eu concluo pedindo que a igreja grite. A igreja grite por 3 vezes. Em nome de Jesus. Uma vez. Em nome de Jesus. 2 vezes. E para a glória de Deus, a 3ª vez. E faça, se puder, uma afirmata no Jesus. Em nome de Jesus. Receba seu milagre. Receba seu milagre. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Haverá testemunhos. Haverá testemunhos. Haverá testemunhos. Deus está trabalhando. A glória e a honra sejam eternamente para Deus.